Bem-vindos a mais uma aula. A aula do assunto agora, ainda utilizando o mesmo exemplo, vai ser sobre projeções financeiras, tá? A gente se organizou, vamos lá, recapitulando tudo. A gente monitorou nossos gastos, equilibramos nossos gastos, projetamos os nossos gastos. Agora a gente vai descobrir para onde isso vai levar a gente, tá? Então tá tudo conectado. Ainda utilizando o mesmo exemplo, a gente tem aqui o pote da liberdade financeira, que, como eu falei, é o mais relevante deles. Vamos pintar de outra cor. É o mais relevante deles para o assunto desse curso, tá? Então a gente, nesse exemplo aqui, está investindo R$ 700 por mês, tá? Mas e aí? O que vai dar? E agora a gente vai chegar em outra planilha, tá? Que é a planilha de projeção de patrimônio, tá? E é basicamente o seguinte: você vai usar a fórmula dos juros compostos. Na verdade, você não vai usar, porque eu já deixei pronto para você. Lembrando que todas essas planilhas que eu estou apresentando nesse treinamento vai estar disponível para você, tá? Então a gente tem três planilhas aqui dentro dessa, tá? A projeção de patrimônio, a meta de aportes e a meta de aposentadoria, tá? Então eu tô com valores aleatórios ali, eu vou explicar. Começando, vamos supor que a gente está saindo do zero, tá? E como vocês viram na planilha anterior, a gente está investindo R$ 700 por mês, tá? Então, se a gente está saindo do zero, ó, quanto eu tenho? Insira o valor que você tem investido. Zero, tenho zero. Estou partindo do zero. Aportes mensais. Conforme meus potes, estou investindo R$ 700 por mês, tá? E aqui, número de anos. Eu vou projetar o tempo que eu quiser. Vamos supor que eu vou me aposentar daqui a 30 anos. Eu tenho, sei lá, 25 anos, quero me aposentar daqui a 30, quando eu tiver 55. Vou botar aqui, 30 anos. Taxa anual. E aí, galera, eu preciso que vocês prestem atenção no seguinte, tá? Não mexe no que tá azul, tá? Não mexe no que tá azul. Tá escrito aqui, não mexer, não precisa, porque já tá automático. Taxa anual. E aqui é a grande questão, tá? Qual é a questão? A taxa de juros, ela varia. Então, isso aqui é uma projeção. De novo, aquela máxima. A planilha aceita tudo. Então, a gente está falando, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic está na casa dos 13% ao ano, tá? Mas 2 anos atrás estava 4%. Então, varia muito, varia muito. Então, você tem que estipular o seu patrimônio assim e ajustando conforme a trilha vai mudando, tá? Então, não é fixo, não vai ficar com essa taxa de juros para sempre. Às vezes pode subir, às vezes pode cair. E aí o intuito é você ajustar a forma que você tem feito para buscar aquela taxa de juros que você estipulou. Mas você não pode sonhar muito grande também. Lembrando que 1% ao mês é uma realidade já muito boa, tá? Muito boa. E aí 2%, 3%, 4%, 5%, cuidado para não acabar caindo em pirâmide, tá? Que não é assunto do curso, mas se aparecer algum pilantra, tá? Falando que tem garantia de retorno de, sei lá, 5% ao mês em alguma coisa muito obscura, o pessoal ultimamente está usando criptomoedas, né? Para fazer isso. É pirâmide, tá? É pirâmide, beleza? Pede para explicar o negócio. Se não conseguir explicar, muito provavelmente é pirâmide. Se você que tiver que convidar alguém ainda e ganhar uma comissão por isso, corre para longe, tá? Não é investimento, é pirâmide, é pilantragem e provavelmente você vai acabar perdendo seu dinheiro, tá? Então, não olhe para aquelas taxas de juros tentadoras, tá? Não olhe para aquilo, beleza? Beleza. Então, a Selic hoje está na casa de 13% e vai ser essa taxa que eu vou usar aqui. Selic é a taxa de juros do país, para quem não sabe o que é basicamente o que o Brasil remunera o dinheiro de quem investe no Brasil, tá? Então, o menor risco possível hoje está ali na casa de 13%. E aí você pode investir num banco menor, com 14%, 15% ao ano, tá? Que eu tô falando, taxa anual, tá escrito aqui. Mas, como eu falei, não é o assunto do treinamento. E aí, com 13%, a taxa mensal tá aqui em 1%. O que a planilha cuspiu pra gente, tá? Cuspiu o seguinte: aportando R$ 700 por mês, em 30 anos eu terei 2.600.382,17. Vai ser exatamente isso? Não. Não. Existe inflação, existe imposto de renda, mas o importante é você entender para onde você está indo, tá? Não vai cair muito longe disso aqui, não. Mas é importante você entender para onde você está indo. A grande pergunta é: você, especificamente, está satisfeito com 2.600.300 no final de 30 anos ou não? É isso que eu preciso entender, tá? E aí, se você calcular aqui, ó, 700 vezes 12 vezes 30, o que é isso? Quanto dinheiro tu investiu, né? Tu investiu R$ 252 mil.
No final do período, tu vai ter 2 milhões e 600. Esse é o poder dos juros compostos, tá? Então você ganharia aí isso aqui, menos isso aqui. Ganharia aí 2 milhões e 350 mil só de juros no final de 30 anos, tá? A questão é, tá satisfeito com isso? Não estou, Lucão. Quero mudar isso aí. Beleza. Então vamos para cá, para meta de aposentadoria, tá? Aí eu te pergunto, quanto você gostaria de receber mensalmente na sua aposentadoria, tá? Pensando nos meus custos básicos, e aí volta lá nos potes. Pensando nos meus custos básicos, eu viveria bem com 15 mil reais por mês sem trabalhar. Tá tranquilo. E aí eu vou usar a mesma taxa de juros para bater, né? Inflação anual. E aí você dá um Google para saber quanto está a inflação do Brasil no período. E no momento está 8%, tá? Na casa de 8%. Taxa de juros real não mexe, tá? Não mexe. Taxa de juros real basicamente é quanto que seu dinheiro está rendendo acima da inflação, tá? Não adianta nada tu render 13% se a inflação chega lá e tira 8%, tá? Então basicamente tem um gap entre os dois, né? E esse gap se chama taxa de juros real. De novo, taxa de juros anual diz o quanto teu dinheiro rende e a inflação diz quanto teu dinheiro perde, tá? Então o que sobra ali é a taxa de juros real, que está em 4,6%, mas você não precisa se preocupar com isso, que está automático. O que a planilha cuspiu pra gente, tá? É sempre a última célula aqui. Ela cuspiu o quê? A meta de patrimônio. Então, se eu quiser viver com 15 mil reais na minha aposentadoria com essas condições de taxa de juros, e aí no caso você pode mudar isso aqui, né? Se meus juros cair para 5% e a inflação cair para 3%, muda, tá? Muda a meta de patrimônio. Mas você tem que ter isso em mente, tá? Essas são as condições atuais no momento que eu gravo. Você precisaria ter 3.888.000 reais investidos. Então, vamos lá. Eu sei quanto eu quero, eu sei quanto eu invisto. Que informação que a gente pode tirar daqui? Eu sei o quanto eu preciso, né? Eu sei o quanto eu preciso. Então, eu posso chegar aqui, ó, meta de aporte, que é mais uma planilha aqui dentro, tá? Insira o valor que você tem investido. Eu tenho 0. E aqui, ó, aportes mensais necessários, tá vendo? Tá em azul. Não mexe, não mexe, tá? Isso aqui, no caso, é o que vai cuspir. Quanto que eu quero ter no futuro? Quero ter 3.888.000 de acordo com a minha meta de patrimônio, meta de aposentadoria. Então, vou botar aqui, ó, 3.888.000. Minha aposentadoria no final de quanto tempo? 30 anos que a gente usou nesse exemplo. De novo, a planilha aceita tudo. Adapte-se à sua realidade, tá? Então isso aqui que eu tô falando não é regra, isso aqui é manipulável. Você traça o cenário que você quiser. Isso aqui é como um jogo, você pode cuspir o valor que você quiser. Se quiser botar 200 anos, não faz sentido nenhum, mas poderia botar, entendeu? É uma fórmula matemática. 30 anos, que a gente está usando de exemplo, e aí as taxas estão mantendo todas iguais, tá? 13%, mínimo de risco possível. Então, ó, para eu chegar nos meus 3.888.000, que a planilha aqui me cuspiu, eu precisaria investir R$ 1.044 mensalmente, tá? Então, para eu bater minha meta, eu preciso investir R$ 1.044 por mês, tá? E aí a gente volta para onde? A gente volta para onde? Só para vocês verem que tá batendo os números, tá? Vamos botar aqui, ó, 1.044. Tá vendo? 3 milhões e quase 888 mil. Então a gente precisa investir R$ 1.044 por mês, tá? Então a gente volta nos nossos potes e faz o quê? A gente altera, replaneja, né? Quantos por cento tem que ser para bater 1.044? Caraca, bati certinho, 15%. Então a gente, ganhando 7 mil reais, teria que investir 15% da nossa renda para bater a nossa meta no final de 30 anos, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manipular as coisas aqui para deixar a liberdade financeira com 15%. Então aqui a gente pode mudar para 15% na coisa de casa, nesse exemplo que a gente estava usando. E aí bateu rápido, né? Bateu rápido. Mas, de novo, é uma questão de ficar manipulando os números, tá? Vamos supor que você seja um médico, tem uma renda altíssima e está a fim de bater um patrimônio milionário rápido, tá? Em 5 anos. Em 5 anos. Quanto eu quero ter no futuro? 1 milhão. Em 5 anos eu quero ter 1 milhão. Sou médico, ganho muito dinheiro por mês e quero ter 1 milhão no final de 5 anos. Olha o valor que cuspiu aqui a planilha. Botei 5 anos, número de meses não mexer, né? Tá multiplicado por 12. 12 meses no ano. Taxa anual, 13%, que é o que está padrão agora. Taxa mensal está em 1%, falei para não mexer, né? Que é exatamente a taxa anual transferida para mês. E quanto eu quero ter no futuro, que eu digitei aqui, 1 milhão.
Então, por exemplo, tenho a renda altíssima, quero ter 1 milhão no final de 5 anos, investindo sem risco, eu preciso investir R$ 12.151 por mês. E aí, cara, tem que ser isso cravado? Não, cara, você pode investir R$ 12.000. Ainda assim você vai chegar muito longe. Como eu falei, é uma fórmula matemática, mas as condições vão mudando ao longo do tempo. O importante é entender que você não vai cair muito longe da projeção, tá? Então, por exemplo, eu vou investir R$ 12.000 por mês, então. Vamos ver quanto teremos no final de 5 anos. 987 mil. Não tem 1 milhão, mas, pô, tá 13 mil de distância, né? Mais um aporte, tá chegando no 1 milhão. Então, galera, o que eu preciso que vocês entendam diante disso, tá? Vocês vão passar a ter uma meta de patrimônio, tá? Uma meta financeira. Desanimei, Lucão, porque tá muito longe do que eu quero. Tá, mas é importante você descobrir isso agora, do que você trabalhar sua vida inteira investindo o dinheiro que investe e chegar lá no futuro não ser suficiente. Por quê? Porque você não sabia, você não projetou. Então, a gente está descobrindo isso agora e agora você pode mudar as coisas para poder bater sua meta, tá? Beleza? E aqui, como eu falei, que vira uma questão de brincadeira, né? E daqui, final de 15 anos... aliás, vamos supor outro exemplo agora, né? Eu quero ter 30 mil de fluxo mensal quando eu me aposentar. Então eu tenho que ter 7 milhões, né? 7.776 mil reais investidos, tá? Voltei aqui para a projeção de patrimônio. Final de 40 anos, tá? Vamos botar 30 anos, na verdade. Vou investir R$ 1.000 por mês em 30 anos. Vai dar 3.700 mil. Então, se eu estou planejando ter 30 mil reais de aposentadoria, eu teria que ter um patrimônio, diante das taxas de juros atuais, de 7.770 mil. Com o dinheiro que eu faço aqui, com os meus investimentos, eu não bato essa meta. E aí os juros compostos, você tem o que de variáveis? Os aportes, o tempo e a taxa de juros. No caso, eu estou mantendo a taxa de juros constante, mas ela não é constante, ela vai variando, tá? Os aportes você altera conforme sua renda. E o tempo, ele é o tempo, né? Ele é soberano. Então o que eu posso fazer para bater minha meta? Posso tentar aumentar meus aportes para 1.200. Ainda assim eu estou longe. Ou eu posso prolongar o meu futuro de aposentadoria. Então, se eu estou planejando me aposentar em 30 anos, posso me planejar para 35 anos. Daqui para frente. Olha aí. A leve alteração que eu fiz de 5 anos dobrou a finança. Ó. A gente tem o quê? 30 anos dá 4.400.000. 35 dá 8 milhões. Esse é o fator do tempo em cima do seu dinheiro, tá? Então, quanto mais tempo deixar, mais ele vai rendendo juros compostos, tá? Os juros compostos é a fórmula ali onde o tempo ele multiplica muito, tá? É exponencial. Não vou mostrar isso para vocês porque já tem a planilha fazendo isso, mas eu preciso que vocês entendam isso. Quanto mais tempo deixar, mais fácil fica do dinheiro render. Então é importante que você comece a fazer tudo isso agora, tá? Beleza? Então, você estipulou 30 anos lá para se aposentar e fiquei triste. Não chegou os 7.700.000. Aí, 31, 5 milhões, 32, quase, 33. Olha aí, 34. Bateu, né? 35. E vamos supor, 30 anos, a base do aporte, vou aumentar meus aportes, 1.600. 1.700. Ou então eu posso fazer o simples e trocar a planilha, né? A gente quer chegar aos 7.776.000. 7.776.000. No final de 30 anos. Olha quanto que eu vou ter que investir por mês. 2.088. Se eu quiser ter isso no final de 35 anos, 5 aninhos a mais, quase divido por 2 o aporte. Entenderam a diferença? Então é muito importante vocês aprenderem isso agora, entenderem a realidade que estão. E aí é aquela história. Várias alternativas diferentes para você mexer. Ou gasta menos, ou se organiza melhor, ou trabalha mais e ganha mais. Tudo uma questão da sua própria realidade, tá? Eu não sei qual é a sua realidade. Tem gente de todos os tipos assistindo. E aí você adequa isso conforme você está assistindo aqui. Beleza? Espero que isso ajude bastante vocês. Um grande abraço e até a próxima.